que fez uma cirurgia de desvio de septo e teve um insucesso nessa cirurgia. De alguma forma, eu acho que deve ter encostado no cérebro, e ele teve um AVC, ficou na UTI, e hoje ele está com problemas de memória e também os problemas do AVC, né? Então, eu quero abordar nessa aula, e isso também vai ajudar todas vocês que estão assistindo essa aula, porque isso é um tema importante, muitas pessoas podem ser ajudadas através dessa resposta que é AVC e perda de memória recente, tá? Que está acontecendo com o marido dela por causa do insucesso de uma cirurgia de desvio de septo. Então, é o seguinte, Marisa, o que você pode fazer para ajudar o seu marido e também a si mesma, porque o cuidador sofre tanto quanto o doente, que é cuidado, né? Então, vamos lá. O desvio de septo provavelmente afetou uma glândula que chama glândula pituitária ou hipófise, que é muito perto, que a gente consegue atingir ela energeticamente, passando energia, através desse ponto no centro da testa e aqui, na nuca. Então, você segura, talvez por 30 segundos ou 1 minuto, para o seu marido, para aqui nessa área e nessa. Tá? Isso é uma das coisas que vai ajudar, tá? É uma coisa simples que você vai fazer e vai ajudar muito o seu marido. Não tem uma recomendação, faça todos os dias, faça 3 ou 4 vezes por dia, faça quando você perceber que é necessário você fazer. As terapias a gente faz quando precisa, né? É para atuar numa coisa que já está acontecendo. Essa glândula hipófise, que fica lá bem no centro do cérebro, ela é responsável pelas as glândulas endócrinas, que são as nossas glândulas hormonais. Nós temos glândulas hormonais, a tireoide, as suprarrenais, que é o chapeuzinho que fica em cima do rim, o timo, muitas glândulas hormonais. O baço, o pâncreas, também são glândulas que produzem hormônios. Então, agora, falando de conhecimento da medicina oriental, a questão da perda de memória do seu marido, o cérebro, o AVC, tem 3 órgãos envolvidos, tá? O que cuida da nossa mente, do cérebro, é a energia do coração, meridiano do coração. Também está envolvido a energia do baço pâncreas e do estômago, que cuida dos nossos pensamentos e da nossa possibilidade de novos aprendizados. Existe um ponto na perna, na parte de dentro da perna, que é o BP6, é o ponto do concurseiro, é o ponto de baço pâncreas. Bom, então também o meridiano do baço pâncreas está envolvido nisso, em relação à perda de memória recente do seu marido, é o meridiano do rim que está afetado. Também a glândula pituitária cuida de um hormônio que cuida dos rins, que ele evita que a pessoa elimine todos os nutrientes através da urina e que o rim retenha esses elementos para a nossa saúde, e também evita que a pessoa fique desidratada. Então, eu acredito que deve ter afetado essa glândula pituitária, ou também pode ser chamada de hipófise, no caso do seu marido.
tem a ver com mais, no caso do seu marido, que é a memória recente, o meridiano do rim. O rim tem a ver com a nossa memória, seja recente ou memória passada, não importa, é a nossa memória. Que mais? O rim é o elemento água, no conhecimento da medicina oriental. E através da água é que a gente consegue criar raízes antes de pôr na terra. E mesmo que a planta esteja na terra, para criar raízes é necessário o elemento água. Então, esse elemento água, no nosso corpo, quem cuida são os órgãos de rim e bexiga. Então, impede que crie raízes. A memória crie raízes. Então, por isso que ele não está conseguindo, está com essa dificuldade de perda de memória. No caso dele, que como você comentou, a perda de memória recente, tá? Então, primeira coisa que eu te falei, vai cuidar da glândula pituitária ou a hipófise, dessa maneira, que você vai colocar a mão aqui, porque a gente consegue alcançar ela por aqui e por aqui. No caso do seu marido, através de um procedimento cirúrgico, provavelmente foi por aqui que foi atingido. Você vai segurar aqui e aqui. Por 30 segundos, 1 minuto, ou o tempo que você considerar que é possível ou necessário, tá? E também quantas vezes por dia ou por semana que você achar necessário, quando você intuir que eu vou fazer isso, tá? Uma das coisas. A segunda coisa é, através da orelha, você pode usar pontos do rim, bexiga, que são os elementos água, que ajuda nessa fortalecer o meridiano de rim e bexiga e também os órgãos, estômago e baço pâncreas, que também tem a ver com os aprendizados, os pensamentos e a mente, e vai cuidar do coração e intestino delgado, que são os órgãos que cuidam do nosso cérebro, que também diz respeito ao AVC, certo? Então, eu vou te mostrar onde que é os pontos. Vou desenhar aqui a orelha. Então, vamos lá. E com isso, você já vai poder ajudar o seu marido, tá? Então, essa parte de fora da orelha chama hélice. Essa parte aqui é o lóbulo da orelha. Aqui tem o buraco do ouvido, mas em cima dele tem o trago, o antitrago, que é esse daqui. Aqui é o trago, do outro lado o antitrago. Aqui chama incisura intertrágica. E aqui nós vamos formar a parte mais fundinha da orelha, que é a concha. Aqui embaixo chama concha cava e aqui em cima chama concha simba, porque parece um barquinho, tá? Aqui tem uma cavidade mais profunda, que chama fossa triangular. E isso aqui é um nervinho, uma parte alta, que chama antihélice, tá? Então, aqui na parte funda da orelha, tem o rim e a bexiga. Tá? Acho que eu vou fazer em vermelho. Eu só estou explicando didaticamente, mas você não vai ter que localizar esses pontos, que eu vou te ensinar a fazer a massagem com o dedo na orelha do seu marido, tá bom, Marisa? Então, o rim, a bexiga, aqui está o estômago, o baço pâncreas, o fígado, que também vai ajudar no cérebro. Tá. Coração. Aqui tá, então tem estômago,
intestino delgado tá por aqui. Então, o que eu falei? Vai trabalhar no seu marido o elemento fogo, que é coração, intestino delgado. Coração e intestino delgado. Que esse daqui é o órgão e esse daqui é a víscera. Coração, intestino delgado. Esse daqui cuida da mente. No caso, cérebro, do AVC do seu marido. Você vai trabalhar o elemento terra, que é estômago e baço pâncreas. O estômago é a víscera, que é oca. O baço pâncreas é o órgão, que é compacto. E vai trabalhar o elemento água do seu marido, que é rim e bexiga. Esse daqui que tem a ver com a memória. Memória recente ou memória passada. Que quem cuida do elemento água no nosso corpo é rim e bexiga. E a glândula pituitária, que eu já te ensinei que você vai fazer esse exercício de segurar assim. Então, tá. Então, aqui tá o rim, bexiga. Aqui tá o estômago, o baço pâncreas, o fígado. Aqui tá o intestino delgado, que trabalha junto com o coração. Estômago, baço pâncreas, rim e bexiga. Como que você vai fazer, então, na orelha do seu marido? Você vai massagear com o dedo. Deixa eu explicar aqui. Então, aqui eu tenho uma orelhinha, tá? Então, fica aqui nessa parte mais fundinha da orelha. Nessa parte mais fundinha da orelha, que é a concha simba e a concha cava que você vai trabalhar no seu marido. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer movimentos de massagear e estimular esses pontos. Então, aí você já vai estar estimulando rim e bexiga, coração, intestino delgado, estômago, baço, pâncreas, tá? Todos os pontos que você precisa. Por quanto tempo você achar que é possível ou necessário para ajudar nesse caso de AVC e memória do seu marido, tá bem?